Bom dia, crianças, tudo bem? Dando sequência aí à nossa aula de geografia hoje, vamos continuar na unidade 5 e hoje nós vamos aprender a diferença entre recurso natural ou matéria-prima, tá? Então, eu quero que vocês abram para mim, por favor, o livro na página 102. E nós vamos ver aí a diferença entre o recurso natural e a matéria-prima, tá? Antes de nos aprofundarmos nos diversos tipos de recursos naturais, vamos compreender a diferença entre recursos naturais e matérias-primas. Matéria-prima é o material utilizado na produção de uma mercadoria. Como, por exemplo, a madeira, que é apresentado na abertura da unidade. A madeira que nós vimos lá sendo extraída da floresta, ela é uma matéria-prima, tá? Que serve para fazer a mesa, serve para fazer o lápis, serve para fazer o papel, tá bom? E também, por exemplo, a matéria-prima de uma camiseta pode ser o algodão, tá? Há matérias-primas que são recursos naturais, como, por exemplo, o que nós falamos agora. O algodão nós encontramos na natureza, então é recurso da natureza. E também a madeira, que nós encontramos na natureza, então vem da natureza. Mas também há matérias-primas que não são recursos naturais. Este livro que nós estamos estudando, por exemplo, é um produto que tem como matéria-prima o papel, que já é um produto transformado. Então, a matéria-prima do papel é a celulose, que é um recurso natural que é extraído das árvores, tá? Nós vamos ver com mais detalhes mais à frente a diferença entre eles. Número 2. Pense em outro material escolar que você usa, indique a seguir qual é a sua matéria, qual é esse material e qual é a sua matéria-prima. Eu pensei, gente, que todos nós temos, né, um lápis, tá? O meu aqui no caso é a lapiseira, mas o lápis, em volta o lápis é madeira. E dentro, onde tem a parte que escreve, é o grafite. A madeira, né, vem da madeira, da árvore, tá? E o grafite, que é a ponta que escreve, vem do petróleo, tá? Então, a matéria-prima do lápis seria a madeira, que é o que reveste o lápis, tá? E também o petróleo, que é o que faz a parte do grafite. Olhem aqui. Aqui é a madeira, tudo madeira. E aqui no meio, onde tem a ponta, né, a parte preta, então é o grafite que vem do petróleo, tá? Recursos naturais renováveis e não renováveis. Quando estudamos os recursos naturais, analisando sua exploração e utilização pelos seres humanos, eles são organizados em dois grupos principais: renováveis, ou seja, que se renovam, e não renováveis, que se renovam, mas que demoram mais tempo, então a gente não consegue aproveitar de uma forma melhor. Os recursos naturais renováveis são aqueles que não se esgotam, não se acabam na natureza e que podem ser utilizados frequentemente, com constância, tá? As frutas, por exemplo, podem ser consumidas diretamente da natureza pelas pessoas, ou podem ser utilizadas como matéria-prima
para a fabricação de outros alimentos. As frutas, então, nós a temos como uma fonte, um recurso natural, que nós podemos consumi-lo enquanto fruta, e também a temos como matéria-prima para a transformação de algum suco, algum doce, por exemplo, tá? Observe outros exemplos de recursos naturais renováveis. O vento, gente, por exemplo, ele é um recurso natural renovável, ou seja, ele nunca acaba, né? E ele é utilizado na produção da energia eólica. Energia eólica é energia que vem do vento. Na região norte, nordeste, tem muitos geradores, né? Que são para eles recebem o vento, com o vento eles giram e transformam em energia elétrica, tá? Também a água, que é um recurso natural renovável, é um dos mais importantes, né? Não acaba. Provavelmente, se nós cuidarmos do nosso planeta, não acaba, né? E a energia solar, ou seja, o aquecimento, a energia do sol, também é uma energia natural renovável, ou seja, ela se renova sempre, né? Então não se esgota, não acaba. A energia do sol, gente, ela pode, por exemplo, ser utilizada para a produção de energia elétrica. Olhem aqui os painéis fotoelétricos, né? Tem gente até na sala que o pai trabalha com isso, né? E aqui é para o aquecimento, né? Também um recurso usado em casa, tá? É uma forma de uma economia de energia e também de uma certa ajuda para o planeta na questão do uso de energia, tá? Os recursos naturais não renováveis são aqueles que se esgotam na natureza, que acabam na natureza. Não é que acabam, é que eles demoram muito tempo, muitos anos, para se formar novamente. E aí nós não temos tempo para utilizá-lo novamente em um tempo hábil que nós precisamos, tá? Entre os principais recursos naturais não renováveis, nós temos aí, por exemplo, o gás natural, que é o botijão de gás, né, que é utilizado nos fogões para fazermos as comidas, nas indústrias, e também em alguns casos como combustível de veículos. E temos também o petróleo. O petróleo, gente, é muito importante porque ele é utilizado para a fabricação do diesel e da gasolina, dos combustíveis, tá? E também ele é fabricado na produção, na fabricação de plástico. Então, são recursos extremamente importantes, porém, são recursos naturais não renováveis, ou seja, que acabam, demoram para que sejam renováveis, para que se refaçam e continuem atendo, tá? E aí agora nós vamos ver um pouquinho sobre a indústria e seus trabalhadores. Antes do surgimento da indústria, as matérias-primas eram transformadas pelas pessoas em suas casas. Essa transformação ocorria pelas mãos dos trabalhadores que atuavam sozinhos, com poucas pessoas ou com seus familiares, utilizando ferramentas mais simples do que as que existem hoje em dia. Esses trabalhadores são chamados de artesãos. Eles fabricavam produtos como, por exemplo, móveis, calçados, roupas, e o seu comércio estava associado, ou seja, estava ligado ao lugar onde eles viviam, tá bom? Aí tem uma tela, gente, sobre locais de trabalho e ferramentas dos artesãos mais importantes, tá?
Olhem aí, eles trabalhando, né, na fabricação das coisas, tá? Móveis, calçados, roupas, e era em um número bem menor. Então, não existiam as fábricas como existem hoje, as indústrias, um grande número de funcionários. Eram, né, normalmente eles trabalhavam ali em família, tá? Número 3. No lugar onde você mora, existem pessoas que realizam atividades semelhantes à dos artesãos? Quais trabalhos são esses? Sim, aqui na nossa cidade, em Rio Preto, se nós formos ali no centro da cidade, no calçadão, na praça, se não me engano, aos sábados, aos domingos, tem a feira de artesanato ali. De tempos em tempos tem a feira de artesanato ali, né? E nessas feiras, eles trabalham com bonecas, artesanal, tá, gente? Não é boneca, tipo Bebê Alive, tá? São bonecas artesanais, feitas de tecidos, toalhas, tá? Algumas peças de cerâmica, são trabalhos manuais, tá bom? E continuando aí, com o passar do tempo, as indústrias foram surgindo e se desenvolvendo. Esses locais são ocupados por muitos trabalhadores que também são chamados de operários. Nas indústrias, as matérias-primas são transformadas em produtos, em geral, com a utilização de máquinas extremamente modernas e ferramentas específicas. Pelo fato de existirem máquinas, ferramentas e trabalhadores nas indústrias, com certeza a produção é muito maior do que a dos artesãos. Tá? Há, portanto, uma produção bem mais elevada de produtos industrializados do que artesanais. E eles chegam a ser vendidos em diferentes locais do mundo. Atualmente, existem diversos tipos de indústria, desde as mais simples, que empregam muitos funcionários, até as indústrias mais modernas, com alta tecnologia, em que os robôs substituem a mão de obra humana, tá? São robôs trabalhando no lugar de seres humanos. E aí o número de pessoas trabalhando é menor, tá? Aqui nós temos uma imagem de uma fábrica de costura, em Rio do Sul, na Santa Catarina, tá? Dá para observar aí os trabalhadores, as máquinas, não parecem tão modernas, né? Já aqui embaixo, gente, é uma fábrica de automóveis em Resende, no Rio de Janeiro, e pela foto, a gente consegue observar muito a presença das máquinas, de robôs, né? E pouco ser humano, né? Ou seja, a maioria que faz o trabalho são robôs, claro que operados por seres humanos, mas aí existe uma menor quantidade de pessoas trabalhando, tá bom? Crianças, agora nós vamos ver alguns exemplos da agropecuária, tá? A agropecuária, então, o agronegócio, ele engloba desde as atividades de produção agropecuária, ou seja, o cultivo de plantas, alimentos e cuidados com animais, até a venda dos produtos fabricados pelas indústrias que utiliza matéria-prima fornecida pela agropecuária, tá bom? No Brasil, o agronegócio apresenta grande importância, uma vez que a nossa produção agrícola é altíssima e uma grande quantia de dinheiro está ligada a este setor. Muitas empresas atuam para a garantia da produção.
entre elas as fornecedoras, por exemplo, de sementes, de maquinários e equipamentos, de adubo para o enriquecimento do solo e até mesmo empresas que trabalham com a previsão do tempo, analisando os períodos de seca e os períodos de chuva, tá? Então, aqui nós conseguimos ver um agricultor cultivando os alimentos que vão ser enviados para as indústrias depois, tá? Aqui nós vemos o produto industrializados que são vendidos, né, nas lojas, supermercados. E aqui, para que os produtos cheguem até os comerciantes, né, é necessário o transporte, tá? Que é uma atividade que emprega muitas pessoas, porque precisa do motorista para dirigir o caminhão, da pessoa para descarregar, carregar. Então, é um meio que emprega bastante gente, tá bom? Meus amores, por hoje a nossa aula é esta. A semana que vem retornaremos com mais. Um beijo.